Boa noite aos brasileiros, boa noite aos portugueses. Estamos começando mais um Desconversas essa semana. É a primeira semana do mês de novembro, que traz datas muito expressivas aqui no Brasil para nós, a questão da consciência negra. E internacionalmente nós temos aí o dia 25, que é o dia da eliminação da violência contra mulheres. Então, nós resolvemos já começar novembro, já que os outros temas foram bem mais tranquilos, não é, doutora Silvia? Já começar o mês de novembro trazendo algumas reflexões um pouco mais fortes. E hoje nós temos duas convidadas, a Rosilene Andrade, que é aqui do Brasil, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a Rosilene daqui a pouco, e a Marta Mota Prego, que é de Portugal, que vai estar entrando daqui a pouco, ela está no congresso em Barcelona, mas ela vai participar conosco aqui daqui a pouco. E aí eu queria aproveitar, como eu sou a parte da literatura aqui, da literatura, música, filmes e afins, eu queria ler um artigo de uma revista, a revista Bula, que foi muito bem escrito pela Helena Oliveira, explicando o que é esse 25 de novembro. E eu achei fantástico esse artigo dela, e eu vou pedir licença para a Silvia e para a Rosilene para colocar as pessoas que nos ouvem no contexto daquilo que nós estamos falando. No dia 25 de novembro de 1960, as irmãs Pátria, Minerva e Maria Teresa, conhecidas como Las Mariposas, foram brutalmente assassinadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo, da República Dominicana. As três combatiam fortemente aquela ditadura e pagaram com a própria vida. Seus corpos foram encontrados no fundo de um precipício, estrangulados com os ossos quebrados. As mortes repercutiram, causando grande comoção no país. Pouco tempo depois, o ditador foi assassinado. Em 1999, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas instituiu 25 de novembro como o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, em homenagem às mariposas. Ou seja, durante um dia no ano, incitam-se reflexões sobre a situação de violência em que vive consideravelmente parte das mulheres em todo o mundo. Mutilação genital realizada em cerca de 3,2 milhões de meninas e mulheres por ano, conforme os dados da Unicef. No Brasil, 45% das mulheres em situação de violência sofrem agressões diariamente. Para 35%, a agressão é semanal. Isso dado do Centro de Atendimento à Mulher. Em média, a cada 8 minutos, uma mulher é estuprada em nosso país. Mais de 100 milhões de meninas poderão ser vítimas de casamentos forçados durante a próxima década. Dados da Unicef. Num ranking mundial que analisou a desigualdade de salários em 153 países, o Brasil ficou na 70ª, 30ª posição do Fórum Econômico Mundial. Vamos passar 80 anos para que elas ganhem o mesmo que eles. Igualdade de salário só em 2095, também do Fórum Econômico Mundial. Amanda Nunes, maior lutadora do UFC, ganha 1/3 do que um campeão masculino da mesma modalidade recebe. Meryl Streep, estrela hollywoodiana, recordista de indicação Oscar, ganha menos da metade do que os colegas de profissão mais bem pagos. As brasileiras ganham, em média, 79% das rendas do homem. Apenas 5% de cargos de chefício ou de empresas são ocupados por mulheres. Em todo o mundo, 55% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual no ambiente de trabalho, dados da OIT. Crimes de honra são homicídios de mulheres, jovens ou adultas, a mando da própria família por alguma suspeita ou caso de transgressão sexual ou comportamental, como adultério, recusa de submissão a casamentos forçados, relações sexuais ou gravidez fora do casamento, mesmo se a mulher tiver sido estuprada. O crime é praticado para não manchar o nome da família. 5.000 mulheres são mortas por crimes de honra no mundo por ano. 70% de todas as mulheres do planeta já sofreram ou sofrerão algum tipo de violência em pelo menos um momento de suas vidas, independente de nacionalidade, cultura, religião ou condição social. A causa do dia 25 de novembro não é apenas da mulher mutilada, nem da que ganha menos para exercer o mesmo cargo. Não é apenas a da mulher que sofre humilhação velada por se decretar livre em um país que se diz civilizado, nem a da negra que muitas vezes suporta a dupla rejeição, tanto por seu sexo quanto por sua cor.
Essa causa é humanitária. É minha e sua, das crianças e idosos, dos ricos e pobres, dos brancos, pretos e coloridos. Não é preciso ser politicamente correto ou pertencer a algum partido. Muito se discute acerca do nome feminismo, cogitando-se que sua ala extremista lhe tenha conferido feições degradantes. A própria atriz Meryl Streep, que denunciou seu salário absurdamente mais baixo comparado aos seus colegas, chegou a afirmar que não é feminista, mas apenas humanista e a favor do equilíbrio perfeito. Mais tarde, se justificou falando ter sido a acepção da palavra modificada, mas que se identifica com seu sentido original. Não é possível que um simples nome seja capaz de desmoronar uma causa tão grande, que se autodenominem feministas, humanistas, humanitários ou guerreiros. Eu sei, feminismo é a luta pela igualdade, mas se algum irmão ou irmã preferir adotar outra nomenclatura e lutar pela mesma causa, estaremos lado a lado. Mais do que nomear a causa, é hora de colocá-la em prática, de despertar a consciência e não aceitar que um tapa na cara que seja, literal ou metaforicamente, motivado pela existência de um órgão genital. É hora de perguntar com honestidade, será que contribuo de alguma forma para essa barbárie? O que posso fazer para combatê-la dentro de meu microcosmo? Não é preciso muito para lutar por um mundo melhor. Basta que haja um coração pulsante e sangue correndo nas veias. Então, com esse texto da Helena Oliveira, na revista Bula, eu começo hoje o Desconversas com esse tema bastante delicado. E eu passo, então, a palavra para a doutora Silvia, dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje e fazer as suas primeiras observações. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Marta. Boa noite, Roselene, uma vez mais. É um gosto para nós tê-las como convidadas, ainda que seja a falar sobre este tema, mas parece-nos sempre que não é demais falarmos sobre isto e principalmente, e por isso é que quisemos começar a falar sobre este tema antes mesmo do dia que o assinala, porque todos os dias são dias para assinalar e todos os dias são dias para prevenir ou para fazer alguma coisa. A mim parece-me, antes de qualquer uma de nós começar a falar sobre o tema, que quanto mais informados de uma forma geral nós estivermos, essa será a nossa melhor arma para sabermos o que é que podemos fazer, termos o conhecimento de também podermos fazer escolhas conscientes. Mais à frente falarei sobre de que maneira é que quem está a passar por uma situação destas pode fazer alguma coisa, que é muito importante, não é? Termos alternativas, sabermos o que é que podemos fazer nessas situações, mas sem dúvida que passará, de certeza absoluta, por termos informação, a melhor informação possível. E aproveito para passar a palavra à Roselene. Roselene? Olá. Que bom estar aqui, é uma grande honra estar participando deste programa, ainda que uma temática complexa, uma temática desafiadora, mas uma temática importante para ser discutida e principalmente para levar esclarecimento a toda a população. Eu sou Roselene Andrade, eu estou aqui no município de Santarém, no estado do Pará, aqui onde são 144 municípios aqui nesse estado. Santarém é uma cidade que nós chamamos de cidade polo, por ser uma grande cidade com mais de 300 mil habitantes. É uma cidade polo e referência aqui na região. É uma cidade cercada de rios. Aqui a gente fala que as nossas ruas são os nossos rios. Então, nossa territorialidade é uma territorialidade desafiadora. Nós temos mais de 400 comunidades ribeirinhas, tradicionais, nós temos comunidades indígenas, então, assim, nós temos todo um desafio de fazer com que as políticas públicas alcancem essa população que vive nessa comunidade. E temos aí um projeto, né? Eu trabalho na Prefeitura Municipal de Santarém, especificamente na Secretaria de Assistência Social, como chefe, né, do Núcleo de Planejamento e de Políticas Públicas, desenvolvendo um trabalho em diversas políticas, seja com criança e adolescente, seja com as mulheres, seja com no acolhimento que nós temos aqui, na média, na alta complexidade,
fazendo esse trabalho da busca de novos projetos, que nós consigamos aí dar respostas e levar mais serviços a toda essa população. Então, estamos aqui atuando com um projeto que logo em seguida a Marta vai poder também conversar conosco, trazer essas informações de como que surgiu. Nós estamos aqui desenvolvendo um projeto chamado Santarém Une Mulheres do Tapajós, porque nós temos aqui na frente da nossa cidade o encontro de dois rios, que é o Rio Tapajós e o Rio Amazonas, e esse encontro é belíssimo, é um ponto, inclusive, turístico, né, do nosso município. Então, a nossa plataforma, que é uma plataforma que trabalha o processo da inclusão produtiva, né, dessas mulheres vítimas de violência, para que essas mulheres consigam, a partir desta inclusão, ter uma renda e, com esse processo da inclusão, elas consigam romper com o ciclo de violência. Isso está baseado em estudos, isso está baseado em diagnósticos, em pesquisas que apontam que a grande maioria das mulheres que sofrem violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência do seu cônjuge, do seu parceiro, em detrimento, ela permanece nesse ciclo porque ela não tem como sustentar os seus filhos. Geralmente, ele me agride, mas ele que trabalha, ele que traz comida para dentro de casa, ele que paga as contas. Então, baseado nesse diagnóstico, baseado nesse estudo, nesse quantitativo de mulheres, porque o estado do Pará ele chegou a estar no ranking, né, em terceiro lugar na média, com relação à média nacional de mulheres que foram assassinadas, né, com relação ao crime do feminicídio. E com isso, nós, diante de toda uma rede que nós temos dentro do nosso município, que é uma rede de atendimento, é uma rede de atenção a essas mulheres que são vítimas de violência, desde quando elas são atendidas num programa que nós temos aqui, um serviço chamado Maria do Pará, onde nós temos toda uma equipe, né, psicólogo, assistente social, que recebem essa mulher, que faz o acolhimento, ou faz as orientações de como que essa mulher pode ser atendida na delegacia da mulher, tem uma delegacia específica para o atendimento, tem uma vara específica na promotoria, tem uma juíza que trata especificamente dessa temática, e com isso a gente consegue fazer esse atendimento. Porém, o que nós observávamos? Que o diagnóstico aponta que mesmo com toda essa oferta de serviço, isso não é suficiente, não tem sido suficiente para que essas mulheres possam, de fato, romper com o ciclo da violência. E, muitas vezes, muitas mulheres acabam perdendo a vida, mesmo ela tendo uma medida protetiva, mesmo ela tendo sido atendida por toda essa rede. Mas, às vezes, ela retorna para esse ciclo, ela retorna para conviver com o agressor, porque ela não tem o autossustento. Então, essa é a nossa ideia, e a Marta vai poder trazer esse esclarecimento melhor para a gente, como é que se deu tudo isso, essa nossa proposição, esse nosso encontro com Guimarães aí em Portugal, em que trouxe para nós esta ferramenta. Nós tínhamos a demanda, eles tinham a ferramenta, e com isso nós juntamos forças, e hoje nós já temos uma plataforma pronta aqui no município, já para funcionar e poder, então, fazer essa ressignificação, atender essas mulheres, e que essas mulheres consigam aí, a partir desse encontro entre as empresas, aqueles que querem fazer o processo de qualificação, e essa mulher vítima de violência, a gente consiga aí romper com este ciclo de violência e consigamos, então, fazer com que essas mulheres consigam ressignificar a sua história de vida. E aí a Marta vai poder, então, nos esclarecer, falar um pouquinho mais a respeito dessa proposição, dessa ferramenta Santarém Une Mulheres do Tapajós. Olá, boa tarde para o Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Agradecer, antes de mais, o convite para estar aqui neste momento, muito obrigada, e dizer que está a ser um prazer partilhar experiências com este projeto. Antes de mais, agradecer à Roselene por também nos dar a oportunidade de fazermos parte e fazermos diferença neste projeto que a Rosi abraça com tanto carinho. E sim, tudo começou com um projeto, o projeto Inova Juntos, que nos uniu, que uniu Guimarães e Santarém,
E quando eu tive o prazer de estar em Santarém e vivenciar muito deste contexto que a Roselene acabou de nos apresentar, foi quando a Roselene nos apresentou este projeto com toda a dedicação, como se fosse realmente um projeto de vida sobre as mulheres de Tapajós. E, como aqui já foi dito, efetivamente a questão da independência monetária é um fator crucial para a mulher se libertar deste tipo de contexto de violência. Ou seja, nós temos que empoderar, numa primeira fase, estas mulheres, e uma das coisas mais importantes do empoderamento das mulheres é darmos-lhe independência financeira. Quando damos esta independência financeira para mulheres que estão fragilizadas, que a maior parte das vezes não acreditam nas suas capacidades, é preciso dar-lhes a oportunidade de provarem que estão erradas e que têm muito ainda para dar, não é? Porque sabemos que muitas vezes uma das grandes consequências destes maus tratos, de toda esta violência, é desacreditar a pessoa que ali está. E isto é um processo que este projeto que a Rosa está a liderar tem feito e muito bem, que é vamos identificar, vamos apoiar, vamos empoderar. E aqui o que faltava realmente era facilitar o canal, o mecanismo, para conseguir integrar estas mulheres no mercado de trabalho. Ou seja, foi isto que nós, num projeto inicial, sentimos em Guimarães noutro contexto. No nosso contexto, o Guimarães Une surge para incentivar a responsabilidade social corporativa. E este incentivar não é por falta de perceber que as empresas não estavam disponíveis para apoiar as causas sociais. Era porque percebemos que havia ali um gap entre aquilo que era as necessidades das instituições sociais e a comunicação com as empresas. Ou seja, o canal que nos faltava era muito pouco, e foi esse o nosso papel. Nós queremos uma plataforma que unisse estes dois mundos, que por um lado as instituições sociais pudessem colocar as suas necessidades para que mais facilmente as empresas pudessem dar resposta. E percebemos que rapidamente esta plataforma que nós fomos desenvolvendo se adaptava na perfeição à necessidade que a Roselene tinha de pôr este projeto em prática. Todo o estudo estava desenvolvido, as mulheres identificadas, as instituições, os stakeholders estavam a trabalhar já conjuntamente, só faltava um canal que facilitasse a integração destas mulheres no mercado de trabalho. E foi isso que nós fizemos. Facilitamos uma plataforma, mas também facilitamos e transmitimos aquilo que foi a nossa experiência. Porque criar uma plataforma é fácil, mas as plataformas só têm efeito se todos os envolvidos estiverem comprometidos. E é isso também que temos passado a Santarém, que é como é que tem sido este nosso processo, como é que nós conseguimos envolver, como é que nós conseguimos comprometer. Porque passar a plataforma foi efetivamente a coisa mais fácil, não é? No meio de todo este processo. Mas achamos que com isto realmente vamos facilitar um trabalho. Se nós sensibilizarmos as empresas, porque é que estão lá? Sensibilizarmos também estas mulheres e acompanharmos, não é? Aquilo que eu valho, aquilo que eu posso realmente oferecer ao mercado e o que é que isso pode valorizar no meu dia-a-dia. E este tem sido o objetivo. E nada nos podia deixar mais orgulhosos do que fazer parte deste processo e acompanhar esta paixão de Santarém, que identificou um problema grave e que não parou enquanto não está a tentar resolver e que não cruzou os braços. E por isso é que estes projetos também são importantes, não é? Se calhar um instrumento que faltava para materializar um projeto que já tinha tido tanta dedicação estava ali ao alcance. E no fundo o nosso papel foi esse, foi o mais simples, não é? Foi o mais simples a esse nível, mas que nos está a dar muito prazer perceber que estamos a contribuir, por muito pouquinho que seja, para uma causa que a todas nós nos diz respeito. E quando eu digo a todas, é todas, a todos. É bom sensibilizar todo este mundo, porque isto é uma causa de todas. Se nós não tivermos um mundo mais justo, que respeite um único ser humano, seja ele qual for, independentemente do seu género, da sua condição, da sua raça, então nada disto vale muito a pena. E tanto eu como a Roselene trabalhamos para municípios e nós trabalhamos para a causa pública, não é? Eu costumo dizer que quem trabalha para a causa pública é mesmo amor à camisola e é para fazer a diferença. E por isso é um prazer estar a colaborar. Soeira,
Eu vou-te já passar a palavra. As nossas convidadas já falaram aqui de algo muito importante. Eu comecei por dizer que a informação, nós precisamos de estar informadas e de passar a informação a todas as pessoas para que possam, nomeadamente, saber onde e a quem devem recorrer, seja porque estão a passar por esta situação, seja porque conhecem alguém que está a passar pelo mesmo. Falaram aqui do empoderamento. Nós conseguimos identificar algumas questões, nomeadamente quem são os agentes agressores, porque é que isto acontece, e claro, puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha e à minha área, percebemos que existem realmente problemas mentais, nomeadamente nos agressores, mas também nas vítimas, ao nível da baixa autoestima, da fragilidade, de realmente estarem esventradas dos seus valores e por isso mesmo se deixarem levar numa rede que não lhes permite sair. Aquilo que me preocupa, e gostaria depois que a Marta, quando tiver a oportunidade de falar novamente, me respondesse, aquilo que me preocupa é o gap que me parece que existe entre o pedido de ajuda e depois a ajuda efetiva. Acho até um pouco perigoso, no que conheço, nós incentivarmos uma vítima a pedir ajuda quando ela ainda não tem alternativas. Parece-me que é um bocadinho ao contrário. É importante que ela primeiro saiba como é que o deve fazer, onde é que deve recorrer, quais são as ajudas que tem, porque, pelo menos na realidade portuguesa, entre o fazer queixa e depois alguém fazer alguma coisa para ajudar a vítima, há ali um compasso de tempo que me preocupa bastante e que efetivamente se dá um número exorbitante, não só de agressões no sentido das represálias, mas efetivamente de mortes efetivas, passa a redundância. Mas vou passar à Seira e depois a Marta, quando tiver a oportunidade de me responder, eu agradeço. Seira. Bom, eu quero explicar um pouquinho, né? Eu não falei sobre eu quero falar um pouquinho sobre a mini biografia da Rosilene e da Marta, para explicar, inclusive, como é que esse processo de trabalho juntando a experiência do dia a dia, né, aquilo que nós já temos de operacional com a tecnologia, né, porque foi uma junção de esforços, de quem tem a vivência e de quem tem a condição tecnológica para desenvolver ferramentas de inovação para apoiar esses projetos, né. Eu vou começar falando com a Marta, que está ali no primeiro quadrinho. Então, a Marta Mota Prego é licenciada em arquitetura pela Universidade do Minho em 2007 e em 2008 concluiu a pós-graduação em História da Arquitetura. Atualmente, ela exerce o cargo de chefe de divisão de desenvolvimento econômico na Câmara Municipal de Guimarães desde 2017, onde assume coordenação, desenvolvimento e promoção econômica do território, do projeto de marketing territorial Guimarães Marca, a rede de incubadoras municipais CETAP Guimarães, nas áreas criativa, tecnológica e industrial, e em programas de atração de investimentos e economia circular. Então, a Marta, ela tem uma tremenda de uma vivência nessa questão de inovação tecnológica e de economia circular, né? A Rosilene, deixa eu abrir aqui. Essas coisas nós fazemos ao vivo, aí de vez em quando fecho os sistemas aqui. Então, um minutinho. Então, vamos lá. Rosilene Maria Duarte Andrade é especialista em desenvolvimento de cidades e políticas públicas, graduada em Pedagogia e Contabilidade, graduanda de Direito, chefe do Núcleo de Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, técnica de referência do projeto Inova Juntos de Cooperação Triangular e apoiado com a União Europeia, mentora na edição da Open Master com projeto de inclusão econômica para mulheres vítimas de violência. Então, você junta a experiência do dia a dia, a formação pedagógica, contábil, com a questão da inovação tecnológica.
que é muito forte lá em Portugal, não é, Marta? Nós temos até o Web Summit Lisboa, que é um dos eventos que mais atrai pessoas do mundo inteiro para tratar dessas questões de inovação. E o trabalho de vocês é uma dessas provas de que a inovação ela pode sim caminhar de forma a gerar projetos que sejam viáveis e que possam melhorar as condições socioeconômicas das mulheres, né? Principalmente essas que são vítimas dessas questões de violência doméstica. Eu vou passar a palavra para a Marta, porque eu sei que a Marta está num congresso lá em Barcelona, e aí a Rose pode continuar depois somando ao que a Marta vai nos colocar. Mas essa questão da Sílvia, nós já abordamos em programas anteriores o tema da violência doméstica, nós até falamos na ocasião com uma delegada e com uma promotora legal, que existe, né, esse termo aqui na América Latina, uma função de uma mulher que ela é uma voluntária, né, ela faz esse curso para ser uma promotora legal, e essa mulher voluntária, ela serve como uma forma de apoio e desenvolvimento de uma série de outras ações para essas mulheres vítimas de violência. E a Sílvia já tinha pontuado isso no outro programa, a preocupação que ela tem com essa questão, e a Rosilene também trouxe essa questão na fala dela, com essa questão do tempo que a vítima tem, né, de fazer a denúncia até que ela seja socorrida. Aqui no Brasil, como também eu sei que em Portugal, tem crescido assustadoramente o número de mulheres vítimas de violência doméstica e de feminicídio. Então, eu acho que até o número de feminicídio tem crescido assustadoramente. Eu me recordo de ter visto uma matéria que esse ano, salvo engano, comparado ao primeiro semestre do ano passado, aumentou 150% o número de feminicídios. Então, assim, é uma coisa assustadora, e quando você abre os noticiários, todos os dias tem um caso novo e terrível, né? Não é simplesmente um tiro, enfim, existem assassinatos com requintes de crueldade. Então, Marta, eu vou passar a palavra para você, porque esse ponto que a Sílvia colocou realmente é uma grande preocupação, não é? E principalmente essa questão econômica. Eu falo isso porque eu fiz um trabalho de voluntariado, e na época era um trabalho tipo, acho que tem em Portugal algo semelhante, que era o SOS Nariz, né? Nós colocávamos nariz de palhaço, íamos nos abrigos, fazíamos trabalhos em uma série de lugares, né? E quando você faz trabalho em abrigos de mulheres, você consegue enxergar essa preocupação que a Sílvia tem, porque existem mulheres que estão ali naquele contexto de proteção, mas já sofreram violências terríveis. Eu me recordo de uma que ela tinha do pescoço para baixo, ela tinha sido totalmente queimada. Então, isso é um trabalho de vocês que estão também em loco, sabem da urgência de olhar para essas questões, e principalmente esse ponto da questão econômica é muito forte. E aí eu também trago uma vivência dessa época do trabalho de voluntariado, que nós encontramos, alguns meses depois, uma das moças que eu atendi num desses abrigos, né? E eu fiquei super feliz, porque ela falou, eu não estou mais naquele abrigo. Que ótimo, ela conseguiu recompor a vida dela. Mas eu fiquei em choque, fiquei muito reflexiva, tanto que foi a partir daí que eu comecei a me envolver com questões de empreendedorismo feminino, porque ela me disse assim, não, eu só troquei de abrigo, e alguém me dá algum dinheirinho para que eu possa comprar coisas básicas, né? Isso foi frustrante, porque ela continua numa situação de que se o governo, né, se o Estado não apoiá-la, ela não tem nem condições mínimas de sobrevivência. Então, trazendo um pouquinho dessa minha experiência de voluntariado até em outro aspecto, né, que é o trabalho de um palhaço e tal, enfim, fazer festas, mas foi a partir daí que eu fui ganhando mais consciência. Então, eu já passo a palavra para você, Marta, e aí, em seguida, você passa a palavra para a Rosilene. Marta, eu não estou te ouvindo.
Não. Não. Silvia, você está conseguindo ouvir a Marta? Não? Rô, então eu vou passar para você, até que a Marta consiga entrar de novo. Aí, quando ela entrar, você passa a palavra para ela, tá bom? Ok. Então, o próprio diagnóstico feito aqui no município de Santarém com essas mulheres, porque aqui a gente já tem um serviço que atende as mulheres vítimas de violência chamado Maria do Pará. Então, é um espaço onde essas mulheres elas participam, elas são atendidas pela assistente social, elas são atendidas pela psicóloga, elas são encaminhadas para o serviço jurídico. Se naquele momento, já porque ela chega até o serviço, já precisa de uma medida protetiva, imediatamente já é acionado para a medida protetiva. Também existe um trabalho feito, né, com a questão do acolhimento, do abrigo, mas é feito todo um trabalho também de pensar, né, a questão da própria empregabilidade. Geralmente, a mulher vítima de violência, ela tem baixa escolaridade. Ela não conseguiu concluir o ensino médio, ela não conseguiu concluir o ensino fundamental. É uma mulher que não tem... acabou não desenvolvendo essa questão, e aí necessita, né, de que as empresas locais sejam sensibilizadas. Estão me ouvindo? Oi, voltou. Que as empresas locais sejam sensibilizadas para abrirem espaços para que essas mulheres possam adentrar neste mercado. Ou seja, que essas empresas elas tenham uma responsabilidade social e que elas destinem vagas, estabeleçam as vagas. X vagas são específicas para as mulheres que estão necessitando integrar esse mercado de trabalho. Que no momento em que eles abram esses postos de trabalho, eles consigam já pensar em colocar tantas vagas vão ser específicas para as mulheres. E nessa retaguarda, nós vamos estar preparando. Então, a ideia é que essa plataforma a gente consiga atender a questão da empregabilidade, a questão da formação e da capacitação, porque essas mulheres chegam, e aí nós tivemos casos, por exemplo, de mulheres que fizeram oficinas de panificação, de preparar pães. E aí a gente consegue acompanhar, ela diz, olha, eu estou fazendo pão na minha casa, eu consigo vender, eu consigo desse recurso pagar o meu aluguel, eu consigo trazer recursos para alimentar os meus filhos. E aí a gente precisa trabalhar esse empreendedorismo, melhorar essa produção, agregar valor nessa produção dela. Então, a plataforma também vai ser um espaço para que aquelas mulheres que já têm uma habilidade manual, que já têm alguma habilidade, elas consigam ter esse espaço também para divulgar o seu trabalho, para que nós consigamos fazer esse valor agregado a essa produção dela e ela consiga também empreender. Então, a gente também está convidando, aqui no Brasil, nós temos o chamado Sistema S, que é Senai, Sebrae, que são instituições que trabalham a questão da qualificação profissional, e nós vamos estar inserindo essas mulheres nessas qualificações. Tanto as qualificações que têm um retorno mais imediato, como as qualificações que elas queiram depois desenvolver e trabalhar. Então, a gente tem aí essa questão rápida de fazer esse atendimento, né, dessa mulher, que se a vida dela está numa situação de risco, porque assim, quando as mulheres chegam a denunciar, elas já vêm de um ciclo de violência, não é a primeira vez. Já são situações que chegou a um ponto que realmente ela não conseguiu mais suportar. Então, e aí a gente precisa, de fato, agir rapidamente para que a gente consiga encontrar a forma imediata, naquele momento, de proteger aquela mulher e, a partir dali, pensar numa ressignificação da história de vida dela. E aí a Marta pode estar trazendo mais informações de acordo com o que nós colocamos aqui. Eu quero só fazer uma observaçãozinha antes, Rosilene. Nós hoje no Brasil temos aquele selo da empresa amiga da mulher. Esse selo da empresa amiga da mulher está vinculado
a essa questão, não é? De empresas que contratam mulheres vítimas de violência. Você pode falar um pouquinho desse selo antes da gente passar para a Marta, só para aproveitar, porque você falou desse contexto de empresas que contratam mulheres e que estão com esse olhar. Você pode aproveitar e falar só um pouquinho desse selo? Então, que demonstra que aquela empresa é uma empresa parceira na luta do enfrentamento contra a violência, da violência contra as mulheres. Então, essa empresa ela recebe uma certificação por estar abrindo espaços, né, para que essa mulher possa adentrar no mercado de trabalho. E essas empresas com essas certificações, elas têm também a questão da participação em licitações, de dentro daquele território, ela agrega no seu produto que ela vende, ela usa também como uma ferramenta de marketing, porque ela pode dizer, olha, eu sou uma empresa que eu tenho responsabilidade social. E dentro do escopo da minha responsabilidade social, eu trabalho com as mulheres vítimas de violência. Então, eu tenho aqui uma agregação de valor em que eu faço parte desse território, eu me preocupo, eu tenho uma política, né, importante dentro do produto que eu vendo, dentro daquilo que eu comercializo e dentro da participação nos processos licitatórios dentro dos territórios. Então, aquela empresa ela tem algo a mais quando ela entra numa competitividade, porque ela tem um selo de participação, um selo que demonstra a sua preocupação e a sua e dentro do seu escopo esse cuidado aí em agregar nas suas estruturas mulheres vítimas de violência. É isso, Soira. Obrigada. Agora com você. Conseguem me ouvir? Sim, agora sim. Pronto. Vou tentar responder ao Silvia e não consegui. Como? Rô, eu Conseguem me ouvir? Ok. Eu não estou dentro da parte da ação social e, por isso, a questão dos trâmites legais e do gap temporal que existe entre uma queixa e depois haver um efetivo apoio e proteção à mulher, eu não consigo dar uma resposta muito concreta, mas sim, todos temos consciência que há ali um gap muito grande e que muitas vezes leva a um final infeliz. O que nós queremos com projetos como o que a Roselene está neste momento a liderar é exatamente o facto de ser um projeto municipal passar aqui alguma confiança. E confiança a 2 níveis. Primeiro, porque uma das coisas que nós alertamos quando lidamos com questões sociais é que temos que dar credibilidade aos projetos. E nós temos que garantir que quem está inscrito realmente apresentam segurança à vítima, não é? Porque são pessoas que já vêm com um percurso muito, muito débil, muito frágil e que têm uma enorme dificuldade em confiar. E por isso, cabe aos municípios poderem garantir essa segurança, porque não há nenhuma inscrição que não tenha uma validade prévia por parte do município. E por isso, esse é um dos papéis principais. O outro papel vem muito ao encontro daquilo que a Roselene estava a falar agora, esta questão dos selos. A questão de nós podemos passar lá para fora. Por um lado, passar o exemplo das mulheres que já conseguiram alcançar o tal empoderamento, a tal autonomia financeira, que possam passar a sua experiência para outras mulheres. Ou seja, perceberem que é um canal seguro, que funciona e que é possível realmente saírem de uma situação aparentemente e que muitas delas achariam que estariam no fim de linha e que não. Há realmente apoio e há um apoio que lhes vai dar a chave para a sua autonomia. E, por outro lado, também a questão empresarial. Esta questão de, enquanto empresa, eu poder ter uma bandeira em que eu tenho realmente uma responsabilidade social, que seja ambiental, neste caso a questão do social, que também me vai fazer ter algum posicionamento, não é? Isto é importante. E nós só conseguimos isto se nós transmitimos aquilo que são os resultados da plataforma. Ou seja, estes matches que nós dizemos que este canal ajuda a criar, o match entre a mulher e a empregabilidade, não podem morrer naquele momento. Eles têm que ser transmitidos. E os resultados têm que ser transmitidos,
que realmente é possível e que resultado. E fazer esta monitorização e passar isto como um bom exemplo. Eu acho que isto é a mais-valia deste instrumento que estamos a criar. Ou seja, vai muito para além daquela questão, daquele encontro inicial da empregabilidade. Ele deve ser tudo isso, deve ser a capacitação, que a Roselene falava, e deve ser quando nós transmitimos na primeira pessoa por alguém que nós nos assemelhamos, com uma realidade muito semelhante à nossa, nós aí vemos que é possível. Uma coisa é ser eu, é ser a Roselene a falar, é ser a Sílvia, é ser a Sória. Outra coisa é alguém que já passou pelo mesmo que eu. E percebemos que ela foi capaz de de ter esse percurso e de ultrapassar todos os obstáculos, não é? Eu acho que há aqui uma questão de semelhança identitária que eu acho que a plataforma deve também proporcionar. Eu agora peço desculpa, mas eu vou ter mesmo que me ausentar. Eu tinha dito à Sória, eu estou em Barcelona neste momento e eu gostaria imenso de continuar aqui, mas vou ter mesmo que me ausentar, mas dizer que foi um enorme prazer. Contem sempre connosco. A Roselene sabe que estamos aqui para apoiar e para continuar presentes neste projeto e agradecer muito o convite que me foi endereçado. Marta, eu queria agradecer a sua participação, que foi primordial, você ter aceitado o nosso convite para falar desse tema que é bastante delicado, mas como o Jorge Drago colocou, é um tema imperativo para que as pessoas ouçam, para que elas compreendam e que elas possam mudar a sua percepção em relação a esse tema que é extremamente relevante e necessário, não é? E, Marta, eu queria então deixar o meu agradecimento para você, também passar para a doutora Sílvia fazer o agradecimento dela, e assim, parabenizar você pela iniciativa, pelo trabalho, que com certeza vai gerar muitos frutos, e assim, vocês têm um legado maravilhoso pela frente, né? Sílvia, então, vou passar para você se despedir da Marta. Muito obrigada, Marta. Foi um gosto imenso e principalmente saber que existem estas iniciativas e é mesmo muito importante porque é algo que me preocupa, com que trabalho todos os dias e das coisas que mais me preocupa, por isso é que, como a Soira disse muito bem, acabo por repetir as minhas preocupações, é haver um grande incentivo das pessoas em fazerem queixa, não é? As vítimas fazerem queixa, mas preocupa-me bastante depois não haverem respostas, porque isto tem que, não é? Não é só fazer queixa, porque a vítima faz queixa, vai para casa e a partir do momento que o agressor saiba que houve essa queixa, a vítima vai sofrer represálias. Isso preocupa-me bastante, porque não basta a incentivar as pessoas a fazê-lo sem terem nenhuma base de sustentação, sem terem condições económicas, por exemplo, sem terem uma casa-abrigo ou um sítio para onde se possam ir, sem terem alguém que as proteja, sem terem um lugar seguro também muitas vezes para os filhos. E é importante que tenham também consciência, porque as limitações são bastantes e as condicionantes igualmente, que as pessoas tenham consciência do que é que as espera também, porque claro que um passo muito importante é, sem dúvida, o decidir fazer queixa, mas existe também um longo caminho para a frente e com isto não estou a dizer isto de maneira nenhuma para dissuadir as pessoas, muito pelo contrário, mas é importante que tenhamos consciência, não é? Porque se calhar mais importante que tomar o passo é depois não desistir dele, é não voltar atrás. Há pouco, quando a Soira me estava a contar da experiência dela, eu estava preocupada a achar que, como também já tive conhecimento de alguns casos, que aquela pessoa lhe tivesse dito que já não estava na casa-abrigo porque tinha voltado novamente para o mesmo companheiro, o que às vezes acontece, não é? Há os passos atrás e há as luas de mel, não é? Como nós sabemos, e há um sem número de promessas que depois acabam muito mal. É preciso que nós consigamos ter respostas para quando uma mulher finalmente, mesmo sem nada, sem autoestima, sem dinheiro, sem rede, ainda assim tem a coragem de pedir ajuda. É muito importante que nós consigamos lhe dar uma resposta. Portanto, fico imensamente grata, Marta, pela sua presença e por ter aceito o nosso convite. Um bem-aja e bom trabalho, continuação de bom trabalho. Eu vou passar então a palavra à Soira. Obrigada eu, Marta, obrigada. Obrigada, igualmente, Marta, um beijinho.
Soira. Bom, agora eu quero trazer uma outra questão para vocês, porque assim, vocês duas colocaram uma questão que eu achei muito interessante, que é, essas mulheres procuram ajuda quando elas estão numa situação limite, né? Mas, Rosilene, como é que você vê esse trabalho preventivo que nós deveríamos estar fazendo, né? Na sociedade como um todo? Porque o grande problema, principalmente quando nós olhamos a questão dos relacionamentos tóxicos, né? Normalmente o abusador, ele tende a isolar a vítima e ele tende, inclusive, a passar uma imagem, né? Vou colocar a imagem do bom moço, né? E a vítima, muitas vezes, ela acaba sendo hostilizada e desacreditada até quando ela vai procurar uma ajuda psicológica ou qualquer coisa do tipo, porque as pessoas não acreditam, né? As pessoas falam, nossa, mas é um ser humano tão especial, é um amigo tão fantástico, como é que dentro do lar ele pode ter esse tipo de postura, né? Isso me lembra muito um filme de Hollywood, né? Que é o Médico e o Monstro, né? Então você tem ali, eu acho que muito essa figura, né? Da pessoa que na sociedade se projeta de uma forma e dentro de casa ela se projeta de outra maneira. Mas assim, eu vejo, né, pelas conversas que eu tenho, pelo que você trouxe, pelo que a Marta trouxe, pelo que a Silvia também traz com bastante frequência, essa situação dos limites. Como é que nós temos que começar a trabalhar, e eu coloco essa pergunta para vocês duas, porque cada uma de vocês trabalha dentro de um âmbito, né? Ainda que se relacionem, mas o foco de vocês é um pouco diferente. Como é que nós podemos começar a trabalhar com essa questão da prevenção, essa coisa dos sinais? Como é que essas mulheres precisam ficar atentas? Porque nunca é o tapa a primeira alternativa, né? Eu tenho a percepção de que há um escalonamento. Então, ou seja, começa com uma resposta um pouco ríspida, aí dessa resposta um pouco ríspida é uma resposta com um palavrão, depois da resposta com o palavrão é um grito, depois do grito já parte para uma reação mais agressiva, enfim, há um escalonamento, né? Me parece que esses limites eles vão sendo testados. Como é que essas mulheres conseguem identificar isso para já tentar cortar isso de maneira imediata, para que não chegue nesses casos extremos que vocês atendem, né? Porque é o extremo da necessidade e, no caso da Silvia, é o extremo da saúde mental dessa mulher. Então, Rosilene, eu vou começar com você e aí depois eu passo para a doutora Silvia. Então, vendo a questão preventiva, né? O que nós começamos a fazer aqui no município? A desenvolver um trabalho nas escolas. Porque nas escolas nós vamos conversar com as meninas e vamos conversar com os meninos. Então, nós vamos falar sobre o que é o empoderamento feminino, nós vamos falar sobre o que é a violência contra a mulher e os tipos de violência. Porque até então, muitos acreditam que violência é só a agressão física. Mas existem outros tipos de violência. Existe a violência patrimonial, que é quando ele pega a roupa da mulher, pega as coisas da mulher e queima, retém a sua documentação. Existe a violência psicológica, porque muitas vezes nos atendimentos que eu tenho percebido, a mulher por muito tempo ela se viu como a causadora daquilo, porque era dito para ela que na verdade aquela situação aconteceu porque ela fez isso, porque ela falou isso, porque ela fez aquilo. Então, assim, há também uma violência psicológica que vai se construindo, que a doutora Silvia depois vai poder falar um pouco mais sobre isso, que adentra especificamente na área de atuação, mas dessa mulher se achar culpada. Há uma relação emocional, né? De uma ligação emocional muito forte com esse... mas ele fez isso hoje, mas ele pediu perdão, ele não vai mais fazer... Há também a vergonha, né? A vergonha de se expor, o medo de se expor, porque também tem as ameaças. Se você falar, eu vou fazer pior da outra vez. Eu sou casada com um militar
e ele atende. E uma das coisas que ele sempre traz é assim, olha, antigamente a violência contra a mulher, as ocorrências, o chamado de socorro, porque o vizinho liga, alguém hoje a gente já consegue, por muitas campanhas que foram feitas, que a gente tinha assim, briga de marido-mulher, você tem que meter a colher, né? Porque havia aquele ditado no Brasil que briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Então, nós fomos fazendo várias campanhas e hoje já tem um aumento muito grande da participação da sociedade, de ouvir, de pegar o telefone, de ligar para a polícia do que está acontecendo. E muitas vezes, nessas ocorrências, o policial chega na residência, a mulher diz, não, eu não quero que ele seja preso. Eu só queria que vocês conversassem com ele para ele se acalmar. Quer dizer, porque existe uma relação afetiva, uma relação emocional com aquele agressor. Muitas mulheres existem a esperança de que vai ser a última vez que ele fez isso. Ele não vai fazer de novo. Então, a gente faz um trabalho hoje, que é um trabalho tanto das empresas, de ir nessas empresas que a grande maioria dos funcionários são homens, de falar com eles a respeito da violência, do que é essa violência, de que quando ele fala dessa forma, ele está cometendo uma violência. E muitas vezes nós encontramos também, no meio desses homens que diziam assim, mas eu não sabia que isso que eu estava fazendo era uma violência psicológica, era um tipo de violência. Então, a gente mudou o trabalho. Além de fazer o atendimento com a mulher, a gente faz um trabalho nas escolas e também faz um trabalho com os homens. Inclusive, agora surgiu um projeto em que nós vamos trabalhar com esses homens que cometeram violência e que estão respondendo judicialmente. Então, nós vamos fazer trabalho com eles também, porque também eles foram criados, né? Há um contexto lá atrás da família, do processo de criação, de como que eles foram trabalhados ao longo, né, da sua formação, e que a gente precisa também, porque esse homem vai continuar na sociedade, esse homem vai continuar, daqui a pouco ele vai restabelecer um novo relacionamento. Então, assim, a gente precisa também trabalhar o agressor. Então, é feito o trabalho, ele vai responder judicialmente, mas a gente não pode perder de vista esse agressor. A gente também precisa fazer um trabalho com ele. Então, a gente vem desenvolvendo o trabalho preventivo, as campanhas, fazendo várias campanhas na televisão, na rádio, nas escolas, nas comunidades. Aí a gente começa a descobrir, né? O índice de violência nas comunidades ribeirinhas, o índice de violência nas comunidades tradicionais, que também está atrelado com a bebida alcoólica, com o uso abusivo de bebida alcoólica, que antigamente era só nos finais de semana, hoje já não tem mais dia para você ter o número de solicitação das ocorrências com relação a isso. Então, é necessário fazer esse trabalho. Fazer o trabalho nas escolas, o trabalho preventivo, trabalhar com os adolescentes, trabalhar com as famílias, fazer esse trabalho nas empresas, nos locais onde tem bastante homens trabalhando na obra. Muitas vezes aqui a equipe foi lá nas obras de construção civil, foi falar com os homens e também com o agressor, porque assim, dessa forma, a gente cobre todos os eixos para que a gente consiga atender essa mulher e a gente consiga fazer com que essas adolescentes, que daqui a pouco vão constituir famílias, elas não passem por este ciclo de violência. Doutora Silvia, a senhora que acompanha aí nessa área, a gente sabe que muitas mulheres, né, elas acabam também permanecendo nesse ciclo em função disso. Não, mas ele me ama. Aconteceu isso, mas eu amo. Existe uma dependência também emocional, né, doutora? Que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre isso. É claro que sim, Roselene, é muito importante aquilo que disse, porque é mesmo importante dar alguns passos atrás, não é? Eu foco sempre a questão na educação emocional, na educação psicológica e na importância que seria haver essa informação desde cedo, para que pudesse haver uma correta atribuição de significado daquilo que está a acontecer, porque, como disse muito bem, por incrível que pareça aos demais, mas ainda existem muitas pessoas que não se dão conta de que estão a ofender os outros, de que estão a agredir os outros, que estão a invadir o espaço dos outros e que a maneira como falam, dependendo da forma como o outro o interpreta, pode realmente condicionar as suas vidas, e é muito importante que isso seja explicado. Fazer, por exemplo, algo tão simples como um roleplay, ou seja,
uma encenação de papéis, por exemplo, nas crianças, não é? Nas escolas, haver um trabalho nesse sentido. Se nós invertermos agora os papéis, como é que tu te ias sentir? Naquilo que tu disseste ao teu amigo, agora vamos fazer ao contrário para tu me dizeres como é que tu te sentes quando brincam contigo, porque me estás a dizer que estás só a brincar, não estás a ofender o teu amigo. Ok, então e se for ao contrário? E se for o teu amigo a dizer-te isso, como é que tu te sentes? E depois por aí afora, não só nas crianças, mas nos adolescentes e, infelizmente, também nos adultos. Nós não podemos, muitas vezes, trabalhar com a família toda, não é? Alterar os passados, alterar a educação que os pais deram às pessoas, mas podemos fazer o nosso papel, que é o de informar, o de levar a informação o mais possível, que é também aquilo que nós fazemos aqui com o projeto Desconversas, deixarmos disponível para que as pessoas possam pelo menos se identificar. Nós falamos aqui de todos os temas, inclusivamente de relações tóxicas, falamos inclusivamente da importância do autoconhecimento, e parece-me que não havendo uma razão específica, porque existem muitas e nós percebemos que a violência abrange todas as raças, todos os credos, todas as faixas etárias e também todas as condições sociais, mas o que é facto é que nós percebemos um padrão a nível das questões psicológicas, nomeadamente na autoestima. Nós percebemos que as vítimas, de uma forma geral, salvo algumas exceções, são pessoas que têm uma autoestima muito baixa e que têm um conceito de respeito por elas próprias que está muito aquém daquilo que seria desejável. E se nós pegarmos por aí e conseguirmos identificar as pessoas que assim são, nós conseguimos trabalhar com elas. Obviamente que também no agressor nós percebemos, ao contrário daquilo que se possa pensar, que não são pessoas de todo seguras de si, mas pelo contrário, são pessoas extremamente inseguras, com muito medo de perder a vítima, a presa, e por isso mesmo é que prendem junto de si e impedem-na de sair, porque no seu conceito, se forem abandonados, não terão mais ninguém. Ao contrário, e projetam isso na vítima, não é isso que dizem, que ninguém as vai querer, que ninguém as vai amar, que é isso que eles sentem relativamente a eles próprios. E isto é importante explicar, é importante que as pessoas se deem conta do que se está a passar. Esta é uma das partes, não é? Que será muito importante todos nós fazermos aquilo que pudermos. A Roselene falou aí de algo muito importante que vem sendo alterado, que é a responsabilidade social. Nós efetivamente temos que pôr a colher, até porque grande parte das vezes acaba por ser mais fácil para quem está de fora conseguir ver o que se está a passar do que propriamente quem está dentro da situação, que entretanto normalizou. Como a Soira disse muito bem, isto não é uma situação que acontece de um dia para o outro, é algo que vai acontecendo progressivamente, é um testar de limite, é o perceber até onde é que se pode ir. O agressor vai aumentando a carga, vai aumentando as ofensas e as agressões consoante isto lhe vai sendo permitido, e quando a vítima se dá conta já está esvaída dos seus valores, já não tem capacidade financeira, já não tem amigos, já foi afastada da sua família, já não tem contactos sociais, muitas vezes até foi aconselhada pelo parceiro a largar o seu emprego de maneira a ficar dependente dele, e portanto isto é uma coisa tão progressiva que quando a pessoa se dá conta tem tanta coisa para resolver, para conseguir sair daquele buraco, que lhe parece impossível transpor aquela situação. E isto, obviamente, que é muito mais fácil de ver para quem está à volta, e todos nós temos essa responsabilidade. Temos a responsabilidade social de intervir. É um crime público, passou a ser um crime público, e é importante que o seja, e é importante também que não só seja de nome um crime público, mas que as pessoas sejam responsabilizadas, porque quem sabe, quem tem o conhecimento e quem assiste a estas situações e nada faz, é corresponsável pela situação. E é muito importante que as pessoas sejam responsabilizadas por isto, da mesma forma que os agressores, e infelizmente, porque somos animais sociais, mas assim é, nós temos visto nas mais variadas alterações das leis, as pessoas precisam mesmo de ser muito penalizadas, ser muito castigadas por aquilo que fazem, para que isso seja um elemento dissuasor,
porque os agressores sabem perfeitamente, pelo menos no que diz respeito a Portugal, que é muito difícil de se comprovar, e mesmo comprovando, as penas são muito leves, e portanto, infelizmente, o crime ainda compensa. E talvez só quando o crime deixar de compensar é que um agressor poderá pensar duas vezes, já que não tem a capacidade da sensatez, de análise daquilo que está a fazer, de empatia para com o outro, mais que não seja por ele próprio, e da possibilidade de ser condenado e de realmente ter um castigo severo, mais que não seja por ele próprio, que isso seja efetivamente um elemento dissuasor e que o faça realmente controlar-se ou conseguir controlar o seu ímpeto. Depois, obviamente, vou-me repetir naquilo que já disse há pouco, será muito importante que hajam respostas. A mim parece-me bastante assustador, inclusivamente vi e acho que fiquei bastante perturbada com essa sessão de esclarecimento. Alguém que, até mesmo uma força de autoridade que incentivava as vítimas a fazerem queixa, a não deixarem de fazer queixa, a pedirem ajuda, nomeadamente aos amigos do casal. Não, por favor, não façam isso. Ao pedirem ajuda a um amigo, esse amigo pode ir contar ao agressor, pode tentar intervir aquela situação que a Roselene estava a dizer, que a vítima tem essa necessidade de que alguém faça mudar o agressor, que alguém consiga fazê-lo ter um rasgo de lucidez e alterar o seu comportamento. Isto não é uma situação pontual, isto é um perfil, isto é um desvio de personalidade do agressor e, portanto, não é um amigo que vai fazer chamar à razão, que o vai fazer alterar. A única coisa que poderá acontecer, com quase toda a certeza, é que quando o amigo sair de perto dele, a vítima vai levar uma carga de porrada porque teve a fazer queixa dele, não é? E isto é muito complicado, nós não darmos resposta, nós apenas incentivarmos a vítima a fazer queixa sem lhe proporcionarmos saída para aquela situação. Porque já não basta ela não estar segura de si, e como eu disse há pouco, muitas vezes, mesmo depois de fazer queixa, ela volta atrás, ela arrepende-se, ou porque tem medo, ou porque é chantageada, porque é ameaçada, porque também tem as suas coisas, porque lutou por elas, e é difícil, muitas vezes, ter que largar tudo, porque ela também considera que é injusto, e é injusto, porque é sempre a vítima que tem que largar o seu local, a sua casa, os seus pertences, a sua rede, tem que largar tudo por causa do agressor, e ela considera isso injusto, e às vezes por saudades ou o que quer que seja, volta atrás. Então que nós, que tentamos dar respostas, que tenhamos efetivamente uma resposta que vá até ao fim da linha e que lhe permita ter uma segunda oportunidade de vida. Soeira. Nossa, é fantástico ouvir tudo que vocês duas colocaram agora para nós. Nós já estamos aí caminhando para os nossos minutos finais, né? Eu queria passar então a palavra para a Roselene, para ela fazer as considerações finais e depois para a doutora Silvia. Eu agradeço, Roselene, a sua disposição, o seu carinho, né? A sua dedicação no dia a dia para apoiar essas mulheres, porque é um desafio muito grande, né? Estar no dia a dia disso. Se envolvendo com pessoas que a gente sabe que podem ter reações aí muito adversas. A fala de vocês me fez lembrar muito um vídeo que circulou na internet, que era de um teste que fizeram com meninos, né, e eles colocaram meninos, acho que até uma faixa etária de uns 10 anos de idade, alguma coisa assim, e colocaram uma menina diante deles e disseram: o que você tem vontade de fazer com ela? E um tocou a mão, outro tocou no fio do cabelo, outro ficou mais tímido e não fez nada. E aí eles, depois desse primeiro momento, eles disseram: diga algumas palavras para ela. E aí cada um deles fez um elogio para aquela menina, e quando, depois desse elogio, eles pediram aos meninos: agora vocês deem um tapa nela. E eles todos tiveram uma reação assim de ficarem muito chocados com o pedido, e todos eles se recusaram a cometer um ato de agressão contra aquela menina, e disseram, né, que numa menina não se bate. Então nós vemos que essa questão tem todo esse composto cultural, e realmente eu concordo com vocês, a melhor prevenção ela passa pela educação,
pela mudança de consciência, né? Essa é a nossa proposta, inclusive, de você, Rosilene, estar dispondo do teu tempo, doutora Silvia, eu, a Marta, para estarmos trazendo esse assunto, porque conhecimento, né, o pessoal costuma dizer, conhecimento é poder, e realmente, conhecimento é poder. Né? Quando você ganha conhecimento e se conscientiza de que sua postura é inadequada, quando a mulher toma conhecimento de que o que ela está sofrendo não é meramente um estresse ou um mau gênio do marido ou do pai, do irmão, enfim, é de fato uma agressão. Então, o trabalho realmente ele passa, eu entendo e eu acredito muito nisso, na educação e nas campanhas de conscientização. Então, Rosilene, eu quero te parabenizar pelo trabalho que você está desenvolvendo aí em Santarém, que você colha muitos frutos, parabenizar a Marta também, por estar junto com você nesse projeto. Eu tenho certeza que vocês vão salvar muitas vidas, né, porque tudo que você faz para uma mulher, isso é uma coisa muito curiosa, você afeta todo o ecossistema ao redor dela. Então, se você, por exemplo, gera meios financeiros para uma mulher dentro de uma comunidade, ela afeta os vizinhos, ela afeta os filhos, ela afeta os parentes, enfim. Então, é muito importante esse trabalho que está sendo realizado. Uma mulher, a ação dela impacta todo um ecossistema e, por consequente, a sociedade. Então, eu queria deixar o meu agradecimento e meus parabéns para você, agradecer a doutora Silvia novamente pela disposição dela em falar sobre os temas, hoje um pouco mais difícil, não é, doutora Silvia? E eu, então, agradeço, termino esse programa com a única palavra que eu poderia deixar, que é gratidão, e aí eu passo a palavra para a Rosilene, deixo um beijo muito, muito grande para todos que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir, e que depois comentem, nos deem o feedback, deem sugestões, a Rosilene está lá, a Rosilene e a Marta estão aí abertas a receber as sugestões de vocês, de ações que vocês entendem que precisam ser tomadas, e eu e a doutora Silvia aqui estamos abertas também para receber outros temas que vocês queiram colocar. Então, meu grande beijo para todos. Rosilene, muito obrigada, está aqui no nosso coração. Silvia, muito obrigada para você, e eu deixo meus votos de excelente semana para todos. Rosilene, com você. Bom, é só gratidão, né? Gratidão por esse convite, por esse espaço aberto, onde nós possamos dialogar. Tivemos a oportunidade de dialogar, de apresentar uma iniciativa aqui do município de Santarém, que tem parceria determinante com o município de Guimarães, aí de Portugal, de como esses encontros são importantes, essas conexões são importantes, porque nós tínhamos o diagnóstico e Guimarães tinha a plataforma, a tecnologia, e disponibilizou gratuitamente, formatou essa plataforma para que as mulheres pudessem achar esse espaço como um espaço delas, onde elas possam interagir, onde elas consigam ter um espaço de fala, um espaço de participação, um espaço de protagonismo, e isso nos deixa assim com uma gratidão imensa no nosso coração, porque a gente começa a juntar esses atores da sociedade, as empresas, as mulheres, aqueles que fazem as capacitações, e essa retaguarda toda da rede de defesa e proteção aqui do município de Santarém, transformar essa ferramenta numa política pública, porque já tem outros municípios que querem, já tem outros municípios dialogando, olha, nós queremos também essa plataforma, outros prefeitos, nós já apresentamos na Marcha dos Prefeitos aí em Brasília, nós estamos, então, fomentando para que não seja só uma ferramenta de Santarém, mas seja uma ferramenta disponível no nosso país, disponível para outros municípios, para que muitas mulheres também possam ter essa ferramenta como uma ferramenta de libertação, como uma ferramenta de transformação, de ressignificação das suas histórias de vida. Muito obrigada. Fico com o coração assim, muito alegre de poder compartilhar com vocês das nossas experiências aqui no nosso município. Bom, muito obrigada, Rosilene, obrigada mesmo. Gostaria também, só mesmo para finalizar, Sra, vamos já embora, já sei que nós já excedemos o nosso tempo. Quero agradecer muito todas as participações. Hoje, por alguma razão, houve um problema técnico. De qualquer das formas,
houve muitas pessoas que nos conseguiram acompanhar. Quem não conseguiu acompanhar em direto terá a oportunidade de nos acompanhar nas nossas páginas do Facebook, mas também no nosso canal do YouTube Desconversas. Terá lá este nosso direto e todos os outros que nós fizemos até agora, dos mais variados temas, inclusivamente um dos que nós falamos sobre relações tóxicas. Será importante também assistirem e estejam à vontade para nos colocar não só questões, mas também sugestões para outros programas. Nós vamos tentar dedicar este mês à violência contra as mulheres, à violência doméstica em geral, mas sobretudo contra as mulheres, porque infelizmente continua a ser um número muito maior de mulheres. Hoje, na capa de um dos jornais mais vendidos de Portugal, claro que nós somos um número muito mais pequenino do que no Brasil, mas interessa obviamente é a percentagem. Temos diariamente 85 novos casos de violência doméstica. Isto é assustador e importa intervir. O Jorge Drago Ferraz deu a sua opinião também, diz que não são as empresas que devem intervir. Eu diria que não são só as empresas que devem intervir, porque devemos intervir todos. Obviamente que deveria ser uma função do Estado, mas nós também não podíamos delegar as nossas responsabilidades. Aproveitei para fazer o convite ao Jorge Drago Ferraz, que queria intervir em direto, para o fazer num outro dia, com todo o tempo, e dar a sua opinião. Teremos todo o gosto em recebê-lo e ele aceitou. Portanto, num próximo programa, nós teremos também a participação do Jorge Drago Ferraz. Agradeço não só a ele, mas também a quem nos esteve a assistir, à Cristina Costa e a todas as pessoas que tiveram também participação no nosso programa. Obrigada de coração às nossas convidadas e alguém que esteja a identificar-se neste momento, que sinta que está a sofrer de violência doméstica, contacte uma de nós. Nós faremos tudo para ajudar a sair dessa situação. Boa noite.